E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade então aqui ao nosso conteúdo, o nosso assunto agora é puberdade, né? O que é a puberdade? É uma fase que nós adultos já passamos e que vocês estão nesse momento passando ou finalizando ou começando, depende muito de cada um, é muito individual isso, tá? É uma fase de preparação ou de amadurecimento dos órgãos sexuais e de algumas mudanças anatômicas e morfológicas do nosso corpo, tá? Bom, essas mudanças, elas são todas conduzidas basicamente por hormônios. No homem, principalmente a testosterona, e na mulher, o estrógeno e a progesterona, tá? Então, quais são as alterações? Basicamente, né, nos homens tem um crescimento dos órgãos relacionados à reprodução, o desenvolvimento de pelos nas regiões públicas, né? É, nas axilas, na barba, né? No aumento da laringe, né? E aí causa o engrossamento da voz. Obviamente que esses processos demoram algum tempo para acontecer, né? De acordo com o crescimento do indivíduo. E nas mulheres, como eu já falei, o estrógeno e a progesterona causa um aumento no volume das mamas, né? Acúmulo de gordura em algumas regiões do corpo, principalmente nos quadris, aumento, um crescimento de pelos, né, em regiões específicas do corpo, e vai ter a primeira ovulação, tá? Que é um sinal de que o seu sistema reprodutivo está pronto para ser fecundado, né? Está pronto para você ter o seu primeiro filho ou filha aí, no caso, tá? Esse é um sinal biológico, obviamente, né? Você não vai ter filho ou filha socialmente, digamos, dizendo, né? Com pouca idade, né? Então, mas biologicamente seu corpo está pronto para gerar ou gestacionar, né? E gerar um filho, ok? Legal. E aí a gente vai ver um pouquinho mais detalhado agora nessa aula sobre o sistema genital masculino e na próxima sobre o sistema genital feminino, tá? Quais são as funções do sistema genital masculino, tá? O masculino tem a função de produzir os gametas, tá? Então é um conjunto de órgãos, tá? Esse conjunto de órgãos vão ter várias funções. Uma delas é produzir os gametas, tá? Transportar esse gameta para o interior do órgão feminino, tá? E além disso, produzir esses hormônios que eu falei anteriormente para vocês, principalmente a testosterona, ok? E além disso, né, essa produção de gametas envolve a maturação deles. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no esquema aqui, tá? Então, qual a composição? Por que partes é composto esse sistema masculino aí? Ó, então, olhando de fora para dentro, vamos ter o pênis, a uretra, né? Essa uretra seguindo esse caminho aqui, dessa uretra, vamos ter aqui a próstata, a glândula seminal, aqui, e depois tem o ducto deferente, o epidídimo, o testículo e por fora, né? A região mais externa, o escroto, tá? Além disso, tem a glândula bulbo-uretral, que fica nessa região aqui também, tá? Aqui aparentemente parece que o ducto deferente passa por dentro da bexiga, mas não é por dentro, tá? É por fora, tá? Não fica ali por dentro, não. Depois eu vou falar um detalhezinho dessa bexiga urinária aqui, interessante para vocês, tá bom? Então, alguns detalhes assim, aqui, né? O homem tem a parte do escroto onde fica o testículo na região externa ao corpo. Por que isso? É, ali a temperatura dessa região tem que ser um pouco menor do que no interior do corpo da pessoa, do homem, né? Então, por isso que fica por fora, tudo bem? Tem até um caso curioso nessa questão. Tem algum tempo atrás eram vendidas cuecas um pouco mais apertadas. Isso fazia o escroto ficar um pouco mais para cima, né? Para dentro do corpo do homem. E isso acontecendo por muito tempo, o que acontecia? Causava uma certa esterilidade no homem, né? Legal. Então, causava uma certa esterilidade no homem esse fato dessa cueca. Então, não era recomendado usar essa cueca por isso, né? Legal. Então, como eu já falei, então, responsável pela produção do hormônio masculino, a testosterona, que vai trazer características masculinas, além do desenvolvimento do órgão genital, né, masculino. Tranquilo?
Legal, ó. E aí, ele produz, uma das funções que eu falei é produzir o espermatozoide. O que é o espermatozoide, né? Por que partes ele é formado? Ó? Basicamente são 3 partes, tá? Vou ter aqui na parte anterior, aqui na parte A, localizado aqui o núcleo, né? Onde vão ter os cromossomos sexuais, os 23 que eu comentei na aula passada. E aqui na pontinha, aqui não está mostrando, mas tem uma região chamada acrossomo. A gente vai ver melhor isso lá na fecundação. Ela libera uma substância que ajuda a penetração do espermatozoide no ovócito feminino, tá? Aqui essa região aqui, ó, B, ela é uma região cheia de uma organela chamada mitocôndria. Essa mitocôndria é responsável por fazer respiração celular. A gente já viu ela lá no sistema digestório. Então, ela vai receber a glicose, quebrar essa glicose e fazer isso virar ATP, que é uma molécula que armazena energia, tá? Esse ATP armazena energia ou fornece energia para a movimentação da estrutura C aqui, tá? Que é uma espécie de flagelo que faz esse movimento ondulatório e permite a movimentação dessa. Então, vai fazer um movimento ondulatório que vai facilitar a movimentação desse espermatozoide. Obviamente, o homem não produz só um espermatozoide, produz milhares de espermatozoides, tá bom? Então, isso tudo para aumentar a chance de fecundação do ovócito, que a gente vai ver daqui a pouco na próxima aula, né? Que a mulher libera um ovócito por menstruação, por vez, né? Por ciclo menstrual, tá? Casos raros, ela libera 2, tá? Mas normalmente é só um, tudo bem? Então, logo que ele é produzido, esse espermatozoide, ele vai ter que passar por um processo de maturação, tá? E isso vai acontecer no interior do epidídimo e do testículo. Ó, só lembrando que é o epidídimo, essa região aqui, e do testículo. Então, logo que ele é produzido, ele tem que ser maturado, tá? O que é a maturação? Dizendo assim, ó, quando ele é produzido, basicamente só vai ter essa região anterior aqui, tá? Onde estão os cromossomos, que é a parte mais importante. Mas esse espermatozoide tem que fazer um caminho que a gente vai ver depois na fecundação. Qual é esse caminho? Ele tem que andar um certo percurso dentro da tuba uterina feminina até encontrar o ovócito, tá? Então, essa maturação é exatamente esse processo de criação dessa região B e C aqui, tá? Que acontece, então, no testículo e no epidídimo, ok? Legal. Legal, então ele é produzido aqui e é encaminhado para esse ducto deferente, até que ele seja ejaculado, até que ele seja liberado para o exterior do pênis, tá? Antes disso acontecer, ele vai passar por essa região aqui, ó, da glândula seminal e da próstata. E também tem uma contribuição do bulbo uretral, tá? Essas regiões todas vão secretar substâncias, que vai facilitar o deslocamento desse gameta, tá? Desse espermatozoide. Também contribui para a maturação final, ou seja, não está totalmente pronto ainda antes de ser ejaculado, e também para a nutrição dessa célula, né? Que ela precisa de muita energia para conseguir se deslocar ali no caminho na tuba uterina, que a gente vai ver depois, tá? Também prolonga o tempo de vida, digamos assim, desse espermatozoide, ok? Então, esse líquido que tem o espermatozoide e essas substâncias, secreções produzidas por essas glândulas que eu comentei anteriormente, vai ser o sêmen, tá? Legal. E aí, ele tem a capacidade de ficar erétil para facilitar a penetração no sistema feminino, né? E essa capacidade de ficar ereto depende de duas estruturas, que é o corpo esponjoso e esse corpo cavernoso que está mostrando aqui. Então, esse corpo cavernoso fica mais nas laterais e o esponjoso mais na ponta, né? Então, o que acontece? Para acontecer a ereção, precisa que venha um maior fluxo sanguíneo nessa região aqui, e esse corpo esponjoso se enche de sangue, né? E aí consegue ficar ereto. Tudo bem? Então, essa é a sequência, né, do sistema genital masculino. Então, aqui eu mostrei as estruturas, como é que cada uma funciona e qual a função de cada uma. Tudo bem? Então, na próxima aula, sistema reprodutor feminino. Bacana, gente? Então,
Até a próxima aula. Até mais.